6 times que jogaram a Libertadores na Série B. Criciúma, 1992. Em 1991, a equipe do Criciúma conseguiu o feito de ser campeão da Copa do Brasil, derrotando o gigante Grêmio na final. Esse título, até hoje, é considerado a maior glória do futebol catarinense. Na época, iam duas equipes brasileiras para a Libertadores, e na edição de 92, junto ao campeão da Copa do Brasil, Criciúma, foi o São Paulo de Tele Santana, campeão do Campeonato Brasileiro de 91. Já na Libertadores, o time do Criciúma caiu em um grupo com o outro brasileiro São Paulo e os dois bolivianos da competição, o Bolívar e o San José de Oruro. Por mais absurdo que pareça, o time do Criciúma conseguiu surpreender e passou em primeiro no grupo, seguido pelo São Paulo e o Bolívar, que se classificaram. E o San José de Oruro foi o lanterna e o eliminado. Já nas oitavas de final, o Criciúma enfrentou o Sporting Cristal, campeão do Campeonato Peruano. No jogo de ida, lá em Lima, no Peru, eles venceram por 2-1. No jogo de volta, venceram novamente, no Heriberto Rios, por 3-2. Já nas quartas de final, o Criciúma enfrentou o São Paulo. No jogo de ida, perdeu por 1-0. Na volta, o empate em 1-1 assegurou a classificação tricolor, futuramente campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. Muitos jornalistas afirmam que se o Criciúma passasse de São Paulo, ele seria certamente campeão da Libertadores, e tudo isso enquanto ele disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Santo André, 2005. Uma final de Copa do Brasil decidida entre Santo André e Flamengo. Tudo parecia perdido para a equipe paulista quando na primeira partida no Parque Antártica, o Flamengo conseguira empatar em 2-2. Tudo seria decidido no Maracanã lotado. Diferente do esperado, a equipe de Santo André conseguiu fazer 2-0 e levar o título da Copa do Brasil para casa. Já na Libertadores, o Santo André caiu num grupo com outro brasileiro, Palmeiras, com o venezuelano Deportivo Táchira e com o paraguaio Cerro Porteño. Apesar de uma boa campanha para um time que disputava a segunda divisão, o Santo André acabou caindo nos grupos. Cerro Porteño e Palmeiras foram os classificados. O Santo André, por um ponto, ficou em terceiro e foi eliminado. Já o Deportivo Táchira foi apenas o lanterna, sem muita expressão. Paulista de Jundiaí, 2006. Até hoje, ele é o único campeão da Copa do Brasil da história que enfrentou apenas times da Série A, enquanto ele estava na Série B. Já na Libertadores, enquanto o Paulista ainda estava na Série B, ele caiu em um grupo com Libertad do Paraguai, River Plate da Argentina e El Nacional do Equador. Libertad e River Plate se deram bem e se classificaram. El Nacional e o Paulista foram eliminados. Pelo menos no duelo Brasil-Argentina, o Paulista venceu o River Plate por 2-1 aqui no Jaime Sintra. Jorge Wilstermann, 2011. O primeiro time não brasileiro dessa lista está nela por um motivo bem peculiar. Ele conseguiu ser campeão e rebaixado na mesma temporada. Isso aconteceu porque o regulamento do boliviano, na época, usava a média das últimas 3 edições. Já na Libertadores, Jorge Wilstermann caiu em um grupo com o Internacional do Brasil, Jaguarés de Chiapas do México e o Emelec do Equador. O brasileiro, Internacional e os mexicanos, Jaguarés de Chiapas, foram os classificados. Emelec e Jorge Wilstermann deixaram a Libertadores já na fase de grupo, Wilstermann sendo o lanterninha. Palmeiras, 2013. Querendo ou não, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, no ano de 2012, foi rebaixado para a Série B. Tudo parecia desesperador. Porém, apesar do rebaixamento, ele conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, garantindo a vaga para a Libertadores de 2013. O Palmeiras acabou caindo em um grupo com o peruano Sporting Cristal, o paraguaio Libertad e o argentino Tigre, aquele mesmo que fugiu do segundo tempo na Sul-Americana de 2012. Apesar de tudo, o grupo foi bem disputado. Palmeiras e Tigre foram os classificados. Libertad e Sporting Cristal ficaram no caminho. Nas oitavas de final, o clube alviverde enfrentou o Tijuana, do México. A primeira partida lá no México, o Palmeiras conseguiu segurar o empate em 0-0. Porém, na volta, o Verdão acabou sofrendo a derrota por 2-1, sendo eliminado da competição. Santiago Wanderers, 2018. O
Santiago Wanderers, um clube que nunca foi tão tradicional assim no futebol chileno, conseguiu a vaga para a Libertadores de 2018, vencendo a Copa do Chile. Surpreendeu equipes como o O'Higgins e o Huachipato. Na final, venceu a Universidade do Chile por 3-1. Com esse título, a equipe conquistou a vaga na chamada Pré-Libertadores, onde na segunda fase já enfrentou o Melgar do Peru. Dois jogos muito disputados, o primeiro no Chile terminou em empate em 1-1. Já na volta, no Peru, o Santiago Wanderers surpreendeu e venceu por 1-0, classificando-se para a próxima etapa. Na fase 3, ele enfrentava o Independiente Santa Fé por uma vaga na fase de grupos. O vencedor daquele confronto iria entrar no grupo D. O primeiro jogo no Chile terminou com uma vitória surpreendente do Independiente Santa Fé. No jogo de volta na Colômbia, o Santa Fé não teve dó nem piedade e meteu 3-0 no Santiago Wanderers, eliminando eles da competição. O Tigre foi campeão da Copa da Superliga Argentina no ano de 2019. Porém, em maio de 2019, a Conmebol determinou que a partir do ano seguinte, apenas clubes que estivessem na primeira divisão iriam poder disputar a Libertadores e a Sul-Americana. A primeira vítima seria o Tigre, que estava na Série B e foi campeão da Copa da Superliga Argentina. Porém, no dia seguinte, a Conmebol desistiu dessa decisão e até o momento em que o vídeo está sendo gravado, o Tigre pode sim disputar a Libertadores. Outra curiosidade é que o Juventude, em 1999, foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado no Campeonato Brasileiro. Porém, com toda uma bagunça e a criação da Copa João Avelange, o clube gaúcho disputou a primeira divisão nacional no ano de 2000, portanto, não está nessa lista. Bom, esse foi o primeiro vídeo, então deixa aí nos comentários o que você achou, se inscreve no canal se você quer ver mais e sugestões dos próximos vídeos. Muito obrigado.